Evangelho de Mateus 11, a partir do versículo 12. Diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus, ele é tomado à força ou por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Amém? Se nós olharmos um pouquinho esse texto, até um pouquinho antes, ele vem os batistas, os nascidos, um tempo aí meio que de transição, né? João Batista está vindo preparar o caminho de Jesus, então ele está apresentando um tempo aí, diz que até ele, né? Era a lei e os profetas, e depois vem Jesus, né? Iniciando esse tempo da graça. Então a gente entende João como que meio um transicionador de um tempo para o outro, né? Mas o que eu acho muito interessante é que esse texto, ele nos remete, irmãos, a umas verdades que nos chamam muita atenção. E que muitas vezes essas verdades elas são mal compreendidas. Por quê? A Bíblia está dizendo assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Se você pegar o original da Escritura, desde a Bíblia de Jerusalém, algumas traduções mais perto, você vai ver que o sentido dela, ela muda um pouco em relação a como nós estamos talvez compreendendo. Ele está dizendo, desde o dia de João até agora, o reino de Deus é tomado à força. Então isso significa, eu tenho que fazer muita força para mim poder entrar. É a primeira coisa que entendemos, sim ou não? Mas não é de fato o que a Escritura está dizendo. Por quê? Porque quando ele diz que os céus aqui eles são tomados à força, desde os dias de João até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os que se esforçam são esses o quê? Que se apoderam dele. O que a Bíblia mais quer dizer aqui, que João, como esse profeta de transição, você lembra como que João morreu? Você lembra que João, ele foi decapitado? Você lembra que João, ele teve que ser captado por Herodes na época? Você lembra que João foi perseguido? Então preste bem atenção, João Batista, um profeta de transição, ele está entrando para dar começo a um tempo, esse tempo da nova aliança, o tempo que de fato Jesus viria. Então se João é esse cara que vai transicionar, ele está vindo para abrir um caminho, que era o caminho de Jesus e o caminho da graça. Só que o que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Na verdade, o reino de Deus tem sido o quê? Ofendido. Então, quando nós lemos aqui, fica um pouco fora do contexto. Desde os dias de João até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Na verdade, se nós lermos, eu até peguei um pouco da palavra original, ele está dizendo que a captura, o aprisionamento, tudo que João passou, ele está dizendo que na verdade, olha só, o reino de Deus, até o momento ele foi ofendido, e aqueles que violentamente agem, eles possuem o reino. Então na verdade a gente sai um pouco do contexto daquilo que nós entendemos, lendo do jeito que está aqui. Porque o original ele está dizendo o seguinte: o reino de Deus até agora, isso significa, desde os dias, né, de João Batista até agora. Isso significa, desde o dia que o reino apareceu, ele tem sido ofendido pelos seus opressores. Então a Bíblia aqui ela está falando de um embate, na verdade. Está acontecendo um embate contra aqueles que estão tentando inibir o reino dos céus, contra aqueles que estão tentando ofender o próprio Cristo. Ok? Essa, na verdade, é a tradução correta. Então nós devemos entender que o reino dos céus é tomado por esforço. A Bíblia está dizendo que o reino de Deus ele tem sido ofendido. E agora o que vai acontecer? Aqueles que violentamente reagem,
podem entrar e se apoderar dele. Então preste bem atenção, se o reino de Deus ele tem sido ofendido, a Bíblia está dizendo que, se você só olhar a vida, vai ver que o reino estava sendo ofendido. Então a palavra, quando você pega o texto original, para nós, muda tudo. Porque quer dizer aqui, olhe para a vida de João, o aprisionamento, foi encarcerado, foi decapitado. Então, desde os dias de João até agora, é só ofensa contra o reino. E o que a Bíblia está dizendo? Nós temos que reagir. Nós precisamos nos posicionar, nós contra-atacar. Por quê? Porque até o momento o reino tem sido ofendido. E como que nós vamos reagir? Não entrando no mesmo lugar da ofensa, não pagando mal com o mal, não, irmãos, fazendo a mesma coisa. Hoje nós vamos observar, nós estamos inclusive no ano político, nós vamos observar que as coisas, cada vez mais nós estamos vendo como o reino, como o evangelho tem o que? Sido ofendido. Agora o que nós precisamos entender é que tudo que nós inclusive estudamos aqui, da escatologia, do fim, dos tempos, do fim de todas as coisas realmente, nós não estudamos só para a gente saber e somos um bando de curioso. Nós estamos aqui para a gente entender até a nossa movimentação hoje. Billy Graham, ele disse uma frase que me apaixona, ele falou assim: eu li o final da Bíblia, e a última página do Apocalipse, eu entendi o seguinte: tudo vai dar certo, porque o Cordeiro vai triunfar. Então, de fato, o Apocalipse, ele mostra o quê? Jesus triunfando sobre o mal. Só que antes você vê o quê? A perseguição, você vê os mártires, você vê um tanto de coisa, mas no final, lembra que ele vem com uma espada afiada? Então ele triunfa sobre o mal, esse é o fim. Então o que eu preciso entender? Que o reino de Deus tem sido ofendido, não só no... Até agora o reino de Deus está sendo o quê? Ofendido. E eu preciso entender, irmãos, inclusive eu conversava isso com a Nicole, ela teve uma outra aula hoje diferente, o camarada falou até um pouco da política, e questão não é esquerda ou direita e tal, ela falou: pai, meu Deus do céu. Eu falei: calma. E conversamos um pouco pelo WhatsApp. O que eu quero dizer, irmãos? Nós não vamos responder na altura, por exemplo, do que as pessoas estão fazendo com Jesus. Irmãos, eu estava perguntando para alguns irmãos: você já viu 20 anos atrás, dá mais um pouquinho de retorno aqui, 20 anos atrás, você viu no carnaval Jesus sendo posto como gay? Natal, você viu Jesus gay? A gente nunca tinha visto isso. O reino de Deus tem sido ofendido. E o que a Bíblia está dizendo? Reaja violentamente. Essa violência não está falando para você da intolerância religiosa. A violência está falando: seja você mais forte, seja você convicto, seja você um altar, seja você uma pessoa que saiba como se movimentar nesses dias, se movimentar de forma correta. É o que a Bíblia está dizendo para mim e para você. Por quê, irmãos? Porque nós não podemos cair no conto deles. Nós não podemos cair, irmãos, na cilada do diabo. Então, Deus tem sido ofendido. Mas aqueles que se aproximam, é necessário, irmãos, que tenham esforço. Isso significa que aprendam para que possam adentrar no reino dos céus. Por quê? Porque de tempo em tempo nós estamos vendo que as coisas estão se intensificando. Há 10, 15, talvez 20 anos atrás, eu nunca vi ninguém debochar da cara de Jesus como fazem hoje. Irmãos, carnaval, escolas de samba, você vai olhar como está hoje, você vai olhar que, irmãos, Jesus no chão, machucado com sangue, e o diabo pisando em cima e matando Jesus. Aonde já se viu isso? Só que qual é o nosso movimento como crente? A gente fica com sangue quente, a gente diz: agora Deus vai matar esse cara. Me desculpa, mas às vezes Deus vai até salvar ele. Deus vai dar um sonho para ele, ele vai se arrepender numa noite,
Ou não, ou Deus vai matar ele também, de qualquer jeito. Mas eu quero dizer é que a gente, irmãos, não pode reagir da mesma forma. O reino de Deus tem sido ofendido, mas aqueles que violentamente, aqueles que se esforçam, se apoderam. Isso significa, nós temos que reagir contra. Mas o reagir contra, irmãos, não é ir contra o ser humano, é ir contra a pessoa. Então nós precisamos entender que quanto mais nós adquirimos o conhecimento, mais nós vamos saber nos movimentar. Porque como eu falei aqui, por exemplo, o que nós fazemos com um camarada que coloca um Jesus gay no Natal, um Jesus morrendo sendo pelo carnaval? Eu não vou fazer nada com ele, irmãos. O que eu tenho a fazer? Eu estou junto com o Billy Graham. O final da história é: Jesus vai ter um favor. Então, se eu não entendo a Escritura, irmãos, eu não reajo. A minha reação violenta é justamente o que? Pregar o que é verdadeiro, estabelecer o que é a verdade. Esse é o meu papel. Nós passamos muito tempo desconstruindo algumas coisas e continuamos a fazer. Só que não adianta a gente desconstruir o que é falso, mas não edificar o que é verdadeiro. Então Deus está nos chamando para edificar o que é verdadeiro. Só que a gente sabe falar mal, ou criticar, ou até desconstruir o que é o que? Mentiroso, o que é engano. Mas muitas vezes a gente não sabe construir o que é verdadeiro. Amém? A gente não está sabendo construir o que é verdadeiro. Então a gente fala: aquilo lá está errado, aquilo lá é heresia, aquilo é diabo, aquilo é isso, tá. Mas o que você está edificando? O que estamos construindo, que está sendo um luzeiro para iluminar toda uma cidade, irmãos? Não adianta a gente só se mover de justiça própria, ficar num lugar denunciando, se a gente não edifica nós mesmos. E paz, irmão, todos nós aqui estamos no processo, todos. Como o pastor Luiz diz, nós vamos no encontro, perder uma coisa nossa e ganhar uma coisa dele. A gente tem que perder coisa nossa, não tem jeito. Todo encontro com Deus a gente vai perder uma coisinha nossa, é verdade. Então deixa eu dizer uma coisa para você: o reino de Deus, irmãos, ele tem sido ofendido. Só que nós precisamos entrar e saber como, irmãos, se movimentar nesta guerra, porque é confronto, é batalha. Por isso que quando a gente pega o sermão de Jesus, lá em Mateus 24, a gente vai ver, irmãos, que a primeira característica do que vai acontecer no princípio de dores é o engano. Primeira coisa. E a gente vê, irmãos, que de fato as pessoas vão começar o que? Cair num engano. Isso é, o reino de Deus está sendo ofendido desde o começo. Só que em Mateus 24:14 ele vai dizer que esse evangelho do reino seria pregado. Agora a minha pergunta é o seguinte: ele está dizendo, e este evangelho do reino? Agora, Jesus pregou o evangelho do reino, sim ou não? Então por que ele disse que no final esse evangelho do reino seria pregado? Porque, irmãos, Jesus apresentou o evangelho do reino, e ele passou um tempo distribuindo e apresentando também o evangelho da salvação, para que as pessoas acessassem a salvação. Só que, irmãos, o evangelho do reino hoje, ele é fundamental. Por quê? Porque o reino de Deus tem sido ofendido. E se eu, irmãos, não reajo em conhecimento, em base, em sustentação, eu sucumbo no meio das coisas que estão acontecendo. Não adianta, irmãos, a gente às vezes ir pregar, a gente ir falar para alguém, a gente querer só uma boa vontade. Hoje não adianta. Nós temos ateus muito bem fundamentados. Nós temos o pessoal do Islã muito bem fundamentado. Nós temos pessoas extremamente fundamentadas. Então uma boa vontade é o primeiro passo. Isso é muito bom, mas isso não basta. Nós temos que ter fundamento. Nós precisamos ter fundamento. Como eu vi alguns pastores, e a Nicole ouviu hoje, o cara falou: não, esquerda e direita não tem nada a ver.
Então, se a gente não tiver fundamento, irmãos, para construir, não é ficar debatendo, conversando fiado, é construir o entendimento. Eu falei, filha, sempre teve a ver, porque não diz respeito a um partido, a um candidato, diz respeito a princípios e valores, sempre teve a ver. E pessoas que pensam assim, eles estão mais polarizados, mais para o lado de um do que do lado de outro, então eles mesmos estão por um lado. Então deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos, o reino de Deus continua sendo ofendido de todas as formas, seja ela ideológica, seja ela pelas religiões. Você vê que o Islã, o final das coisas é, irmãos, persiga o cristianismo. O reino de Deus tem sido ofendido. A questão é, aqueles que se têm esforço ou reagem violentamente se apoderam do reino. Sabe o que está dizendo? Posso dizer que a gente entendeu ainda esse texto errado? Não é que eu vou saber muita coisa e vou entrar dentro do reino. O que ele está dizendo? O reino de Deus está sendo ofendido. E aqueles que estão usando de força estão se apoderando do reino. Isso significa que estão dominando o reino de Deus. Entendeu? Talvez nós compreendíamos esse texto errado, que eu tenho que fazer muita força para me pular lá dentro e cair dentro do reino de Deus. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que desde os dias de João foi perseguido, João foi encarcerado, João foi decapitado. Ei, o reino de Deus está sendo perseguido. E aqueles que estão usando de violência, de força, eles estão se apoderando do reino. Isso significa, nos dias de João, Herodes parou o reino de Deus, aspas. No dia de João, Herodes conseguiu levar a voz profética, a cabeça de João, numa bandeja. E o que era o significado da cabeça de João numa bandeja? Quem era João? Primeiro, o que via. Porque você só pode profetizar o que vê. Então, a maior excelência de um ministério profético não é falar, é ver. Por isso que o sinal de um profeta é a águia, e não o que fala, não o homem. Então João tinha a visão de tudo, ele via. Por isso Daniel era um profeta além do seu tempo, porque ele viu os últimos dias, ele viu o cumprimento da última semana, ele viu todas essas coisas. Não entendeu muita coisa, porque estava fora do seu tempo, mas ele viu. Então ele conseguia enxergar. Então quando você pega João Batista e a cabeça dele rolando, primeiro, cabeça fala de entendimento. Segundo, a visão fala do ministério profético. Sabe o que Herodes estava fazendo? Pare o entendimento, pare a visão profética, pare o avançar do reino de Deus, pare. Ele conseguiu sim ou não? Conseguiu ali naquele momento. Claro que ele não ia parar, Deus tem o reino de Deus, mas naquele momento, ele freou o avanço do reino. Então o contexto correto é: o reino de Deus tem sido ofendido, e aqueles que estão usando de violência, eles, o mal, está se apoderando do reino. Isso significa que eles vão tentar enclausular o reino. Agora, para que Jesus deixou isso para nós? Para dizer assim: vocês vão deixar desse jeito? Vocês vão deixar barato assim? O reino de Deus está sendo ofendido. Aqueles que usam de violência estão se apoderando do reino. Isso significa, estão querendo colocar rédea no reino de Deus. E a geração do João Batista que vem aí, o que vai fazer? Por isso que nós precisamos aprender. Escuta, quando eu preguei nas primícias sobre Ezequiel, nós vamos falar aqui no curso melhor, daqueles 4 animais que simbolizavam os 4 evangelhos, era a revelação do Cristo. Por isso que aquelas rodas que apareciam, falava não apenas da velocidade, mas principalmente do movimento da revelação do Cristo que viria dentro do templo. Então preste bem atenção, no tempo de João Batista, eles tentaram o quê? Frear, eles tentaram parar. Ei,
Mas Ezequiel já tinha visto que as rodas iam rolar, e que a velocidade e que o movimento da revelação do Cristo, como sendo os 4 animais, iria acontecer. Então Herodes não poderia parar a revelação do Cristo. Ele não poderia parar a revelação do Cristo. Só que o que Jesus queria dizer para mim e para você, está tendo um embate violento. O reino de Deus tem sido ofendido, e aqueles que usam de violência estão se apoderando do reino. Eles estão tomando o reino. Eles estão querendo colocar a rédea no reino. Mas 500 anos antes de Cristo, Ezequiel já tinha visto uma roda. Os 4 animais. E que a revelação do Cristo iria chegar. Quem era João Batista? Aquele que iria antecipar, aquele que ia apresentar o Cristo. Então, matando o João ou não, o Cristo ia chegar. Aleluia. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Quando chega em Mateus 24:14, que ele diz que esse evangelho do reino será pregado em testemunha a todas as gentes, e depois virá o fim. Ele está dizendo, depois de tudo que ele relatou, que haveria peste, fome, terremoto, aquilo tudo, ele diz, mas, porém, este evangelho vai ser pregado. Então a mesma coisa que aconteceu nos dias de João, que haveria um embate, que haveria uma guerra, Jesus mencionou no seu sermão escatológico, Mateus 24:14, dizendo, tudo isso, o princípio de dores vai acontecer, mas, porém, este evangelho também vai ser pregado. O que a Bíblia está mostrando para mim e para você, desde os dias de João até a proclamação de Jesus no sermão profético? Que é guerra, que é um embate, que é um de frente para o outro. E isso significa, o que a igreja vai fazer diante disso? Posso ser transparente, claro. Eu sou o primeiro aqui que precisa de mais cura, de mais libertação, de mais de Deus. Sempre eu vou querer, até que Ele volte. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Começamos um ano em 9 dias de culto, sim ou não? Quantos foram lá na frente? Você foi, Sol? Você foi lá na frente? Você foi, Rafael? Você foi, Tiago? Você foi, Débora? Foi todo dia? Posso dizer? Ano que vem você vai de novo? Pela mesma causa, será? Amém. Glória a Deus. Nós não podemos, irmãos, ser emocionalistas, nem sensacionalistas. Eu amo primícias, porque primícias vêm para consertar, vêm para botar as coisas no lugar, vêm para direcionar. Porém, se você observou, a primícia foi muito clara, ela foi para dentro. Ela foi falando ao nosso interior, à nossa casa, foi falando a nós. E eu falei ao pastor Douglas, eu sou o primeiro que precisa. Agora, se o ano que vem eu estiver precisando do mesmo jeito, eu paro. Não é possível. Se a gente, irmãos, tiver que ir lá na frente de novo, pela mesma situação, chorar a mesma migalha, misericórdia. O reino de Deus está sendo ofendido. E tem Herodes que está possuindo e está se apoderando dele, porque a igreja não se apodera dele. Ainda que os profetas viram a revelação do Messias que viria, deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Se Ezequiel viu 500 anos antes a revelação do Cristo, de forma plena e completa nas suas 4 faces, nós somos a igreja, que temos o Espírito Santo, e já passou 2000 anos que ele veio. Qual é a revelação que a gente tem dele? Por isso que a gente está chorando as mesmas migalhas sempre. Irmãos, estou começando por mim. Eu preciso ir para o meu quarto chorar mais. Eu preciso me encurvar mais. Porque não é possível, irmãos, que a gente vai ficar chorando as mesmas coisas sempre, todo ano. Porque o Senhor não está dizendo, queridinho,
eu curo as suas feridas, eu liberto as suas dificuldades, mas eu preciso de você de pé. Por quê? Porque o reino de Deus está sendo ofendido, e tem gente manipulando ele, tem Herodes colocando rédea nele, e ele tinha que estar na mão da igreja, e não do mal, dos opressores. Já tem 2000 anos que ele veio. Qual é a revelação que nós tivemos? Irmãos, você imagina Ezequiel tendo a visão dos 4 seres, e 4 asas, e rodas, e Ezequiel falando, meu Deus, onde eu estou? E a gente acorda, abre o olho, a gente dorme, fecha o olho, não tem visão, não tem nada, e não vê nada. A gente só vê a nossa dor, as nossas lamúrias, os nossos machucados. Me desculpe, irmão, mas 2022 nós começamos um ano já com crise de Covid e gripe. Irmão, deixa eu dizer, posso dizer, eu não sei nem se eu vou morrer amanhã, então eu tenho que fazer agora, já! Ai, mas é muita dor, é muita crise toda a vida, não dá mais, não tem mais tempo. Pastor, mas só Deus sabe a minha dor, tá? Só Deus sabe a sua dor, sim, eu respeito a sua dor. Agora deixa eu dizer, qual é a revelação do Cristo que você tem para não curar essa dor nunca? Não temos a revelação do Cristo. Quando ele falou que o reino de Deus está sendo ofendido, e que aqueles que usam de violência estão se apoderando dele, ele está dizendo, existem homens maus que estão se apoderando do meu reino. Por quê? Porque eram os dias de João Batista, e João Batista agora estava, irmãos, decapitado, com a cabeça numa bandeja na mão de uma Jezabel. E a gente está vendo a voz profética se esvaindo, a gente está vendo a visão profética indo, a gente está vendo os homens que Deus levanta se acabando com a cabeça numa bandeja, e a gente está pensando na nossa dor. Eu falei para o pastor Douglas, irmãos, depois daquela pregação dele, a última, se a gente não entender, para. Se a gente não entender aquilo ali, não tem mais como ir para frente não. Porque ele colocou o coração, irmãos, a vida dele. Ele falou, isso aqui é que eu vim vivendo, e Deus tem tratado, tem curado, tem feito. Isso significa, se eu não olhar e falar, Deus, olha aqui, olha para dentro de mim, faz também, cura, trata, acaba com tudo de uma vez, que eu quero ir para o combate. Porque o reino de Deus tem sido ofendido, mas precisa de quem? De mim e de você, estarmos no lugar. E quem vai se apoderar do reino? Não é mais Herodes, sou eu. Eu vou me apoderar do reino. É isso que a Escritura está dizendo. A base relacional de Deus, irmãos, não é afetiva. Eu já falei isso aqui, por muitas vezes a gente cantou, né? Muito antigo, era até um conterrâneo lá do Rio de Janeiro, quer vitória. Vai chorando, geme e chora. Eu cantei muito isso, eu falava, Deus me dá vitória. Hoje se eu cantar isso, Deus me bate. Ô miserável, é isso que eu estou te ensinando. Tem 20 anos que você canta essa música, depois de 20 anos a revelação aumentou. Quer vitória, não é falando, João me chora. Quer vitória, se conserta. Porque vida de vitória é vida na palavra. Então você pode gemer, chorar, virar de cabeça para baixo, virar cambalhota, não vai adiantar nada. Quem está comigo? Porque a base relacional, a base de relacionamento de Deus não é afetivo. Se eu choro, Deus fala, coitadinho dele. Não, é moral. Deus se relaciona na moral e não na afetividade. Então nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Por quê? Porque o reino de Deus está sendo ofendido, e aqueles irmãos que violentamente se levantam possuem ele. Mas Deus estava falando, existe um Herodes que está botando a mão no meu reino, a rédea no meu reino. João Batista na mão dele. O que o Senhor estava querendo dizer? João Batista é um transicionador da aliança. Depois de João Batista vem o Cristo, vem a igreja. Isso significa, o meu reino não pode ser mais ofendido por esses homens. O meu reino precisa estar com a igreja.
é o que o Senhor queria transmitir para nós, é o que o Senhor queria falar para nós. Sabe, querido, todas as vezes que a gente olha para a Santa Ceia e a gente, sabe, reafirma a nossa aliança com Deus, e a gente diz: Senhor, eu estou reafirmando o meu pacto e a minha aliança. Irmãos, não é só para a gente ser curado da nossa dor, não. Reafirmar o pacto e a aliança diz, irmão, da gente estar na guerra do Senhor, a gente comprar a batalha. Agora, irmãos, quantas vezes mais nós vamos precisar falar para a gente entender isso? Sabe, a gente sempre pensa: não, mas eu estou precisando de mais. Mas será que seu irmão não precisa também? Então, irmãos, quando a gente não distribui, a gente nunca recebe. Porque o segredo do receber está no distribuir. A multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus, quando ele pegou o pão, ele levantou, deu graça, ele partiu. Quando ele partiu, começou a multiplicar. Só multiplica quando parte. Só como diz o pastor Luiz, né, a gente diz: é meu, igual criança. Não, esse aqui é meu sopra é meu, vou comer tudinho, é meu pão. Não, reparte para multiplicar. O que o Senhor está querendo dizer? Recebeu do Senhor, reparte. Recebeu recurso, reparte. Recebeu revelação, reparte. Está cheio do poder, reparte. Deus te ungiu, reparte. Eclesiastes, reparte com 6, com 7, porque não sabes o mal que haverá de vir sobre a terra. Então semeia. Eclesiastes 11. Semeia, reparte. Por quê? Porque o reino de Deus está sendo ofendido. Hoje a pastora falou algo para mim, ela não está aqui, está se recuperando dessa gripe. E ela falou para mim: amor, a Nicole está falando um negócio aqui no WhatsApp do negócio lá. Como que ela detectou tão rápido? Eu falei: amor, ela está preparada. E eu conheço um homem que estava lá falando. Como que ela, nas primeiras palavras, ela detectou? Eu falei: amor, eu preparei ela para isso. Ela está preparada para entrar em qualquer ambiente, discernir o ambiente. Então deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Eu não sei nem o dia que eu vou. Então tudo que eu tenho eu reparto. Eu converso. Eu falo. Por isso que eu digo, irmãos, aqueles que estão perto sempre recebem mais. Porque deixa eu dizer, quando um copo transborda, aonde que enche mais? Aonde está perto. É claro que você vai receber umas guerrinhas a mais, mas também vai receber mais de Deus. Amém? Mas é assim, irmãos, eu reparto. Às vezes eu tenho lá em casa, eu recebo algo de Deus, eu falo: opa, Nicole, vem cá. Olha aqui, filha, isso aqui. Às vezes eu estou lá, hoje eu estava pensando no bar mitzvah. E eu chorei, eu estava na cozinha, lavando louça. A minha esposa, eu comecei a chorar. E ele falou: pai, está chegando meu aniversário. Eu falei: é, filho, só que a gente vai fazer dia 29, porque dia 30 é domingo. E domingo nós vamos estar na casa do Senhor. E Deus falou: domingo então vai ser o bar mitzvah dele aqui, ó. Eu falei: é de Deus, então eu vou fazer lá. Porque nós íamos fazer em casa, em família. Eu falei: não, então eu vou fazer na casa, na família de Cristo. Natan faz 13 anos. E 13 anos em Israel, um homem passava pelo bar mitzvah. Por quê? Porque tudo que eu tenho eu transfiro, tudo que eu tenho eu passo. Ele: pai, como é que é isso? O que é? E comecei a conversar e explicar a vida adulta, a vida de um sacerdote, a vida de um homem. Por quê, irmãos? Porque eu não sei o dia que eu vou, eu não sei como vai ser. Então tudo que eu tenho eu reparto, tudo que eu tenho eu dou. Eu não me canso de dar, eu não me canso de repartir. Tem dia que às vezes até parece que minha graça está sendo sugada. Eu falo: meu Deus, mas eu estou quase. Mas Deus fala: não, vai dar mais, dá mais. Por quê? Porque na multiplicação do azeite daquela viúva, não parou porque tinha vasilha, só parou quando acabou as vasilhas. Então se tiver vasilha, vai jorrar azeite. Aleluia, aleluia.
Pastor, está aqui a minha vasilha. Vai continuar jorrando. Sabe por que para de jorrar? Porque você fala, por que essa vasilha aqui? Eu estou com preguiça. Fica com preguiça não. Vem para perto, deixa o rio fluir, deixa o azeite jorrar. Aleluia. Sabe por quê, pastor? Sabe por quê que eu divido? Porque o reino de Deus está sendo ofendido. Quando a minha esposa falou hoje, irmãos, meus olhos encheu de lágrimas, porque eu pensei. Falou, Nicole foi muito cirúrgica, muito rápida em pegar o negócio. E eu falei, moço, são anos que eu estou instruindo, são anos que eu estou educando, são anos que eu estou falando. Não começou agora. Porque se eu passar dentro dos próximos meses, próximos anos, eu deixei um legado sobre eles. E o reino de Deus não pode ficar sendo ofendido. E o reino de Deus não pode ficar na mão de Herodes. Por quê? Porque tem uma filha, porque tem um filho, porque tem uma igreja que vai se levantar violentamente e vai possuir o reino. Ou a gente vai ficar assistindo. Nós não vamos ficar, agora eu vou usar de intolerância religiosa. Não somos crianças. Eu vou estabelecer o que é verdadeiro. Eu vou edificar o que é verdadeiro. Sabe por quê, irmãos? Deixa eu dizer. Para os interessados e para os sábios, você vai chamar a atenção deles. Quando você está lá edificando e construindo, o reino de Deus está sendo ofendido. E eles estão querendo dominar o reino. Não, mas o reino do Senhor deixou para a igreja. Então eu vou começar o quê? A construir, a edificar. Aí você fala, mas ninguém está querendo. Aí deixa eu dizer, não edificou e só ficou a família dele. Você está reclamando de quê? O que você não pode parar é de edificar. Porque senão o reino de Deus vai ficar na mão de Herodes. Então quando eu instruo a igreja, quando eu instruo a família, quando eu instruo meus filhos, eu estou dizendo, eu estou deixando um legado. Porque eles vão saber cirurgicamente dividir as coisas, saber como se movimentar. Porque o reino de Deus precisa. Porque o reino de Deus está sendo ofendido. E existem muitos Herodes querendo colocar a mão no reino, mas não vão. Porque o reino de Deus precisa estar com a igreja. Amém, querido? Nós vamos ceiar agora. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você for fazer uma aliança, se diz, Senhor, a mesa fala de uma reafirmação. Eu estou reafirmando o meu pacto, a minha aliança com o Senhor. Mas não é só porque eu preciso de uma cura, Senhor. É porque eu curado, eu vou repartir com a terra aquilo que o Senhor me entregar. Porque o reino de Deus não pode ficar sendo ofendido. O reino de Deus não pode ficar na mão de Herodes. Quem vai se levantar violentamente em esforço vai ser eu, a igreja. Porque eu tenho um pacto com o Senhor. Eu tenho uma aliança. E essa aliança foi feita através do teu sangue, Senhor. E nesta aliança vai ser que eu prosseguirei, que eu irei adiante. Amém? Fica de pé comigo em nome de Jesus.